Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, uma boa noite para vocês, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Nós que nos encontramos aqui para viver esse momento tão bonito, a Eucaristia, e nos preparando para a festa de Pentecostes, nesse projeto espiritual de 7 semanas junto com Jesus, e este ano trazendo presente no meio de nós a força do Espírito Santo. A primeira vela foi acesa no domingo da misericórdia, onde nós refletimos: eu creio no Espírito Santo. Semana passada acendemos a segunda vela, que nos mostrou o Espírito Criador, presente desde sempre, para sempre, em todas as coisas. Espírito que nos trouxe uma nova criação em Jesus Cristo, nascido no seio da Virgem Maria. Espírito que nos dá a cada um de nós uma nova criação no dia do nosso batismo. Somos feitos uma nova criatura a partir da marca do sacramento do batismo em cada um de nós. Espírito que nos cria para a eternidade. E hoje, ao acender a terceira vela, quero convidar vocês a pensar um pouquinho, refletir sobre o Espírito Santo na vida de Jesus. Afinal, Jesus é a revelação plena do amor de Deus no Espírito. Quero começar com uma curiosidade teológica, que não é segredo para ninguém, está em qualquer livro de história da igreja, mas que talvez muitos de vocês não saibam. Na discussão doutrinal sobre a natureza do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo e da onde ele vinha, chegou-se a um impasse teológico. O Espírito vem de Deus ou vem de Deus e de Jesus também? Quem nos dá o Espírito Santo? E pode parecer uma coisa tão boba a gente pensar sobre isso, mas no ano 1000 da era cristã, essa divergência teológica criou o primeiro cisma da igreja. E a partir dessa dificuldade de chegar a uma decisão, se o Espírito é dado só por Deus Pai, ou também por Deus Pai e por Deus Filho, aconteceu a primeira grande divisão na fé católica, nascendo assim a Igreja Católica Ortodoxa e a Igreja Católica Romana. As duas mantêm a sua fé na Trindade, mas no Oriente, os ortodoxos, durante mais de 1000 anos, vêm proclamando que o Espírito procede do Pai, e na Igreja do Ocidente, a Igreja de Roma, da qual nós pertencemos, proclama doutrinalmente que o Espírito vem do Pai e do Filho. Graças a Deus, nos últimos anos, desde o Concílio Vaticano II, as comissões teológicas, tanto da Igreja Ortodoxa quanto da Igreja Católica Romana, têm se conversado e, se não me engano, no pontificado de São João Paulo II, estabeleceu-se um documento de conciliação, na qual as duas igrejas veem que houve uma briga inútil e que, de fato, o Espírito Santo procede do Pai, do Filho, do Pai pelo Filho, porque o Espírito Santo ele é harmonioso no que se refere à Santíssima Trindade. Mas, de qualquer maneira, quando vocês ouvirem falar dos católicos ortodoxos, que é o caso, por exemplo, da igreja da Rússia, né? Na Rússia, os católicos ortodoxos, é porque eu creio deles
crendo no Espírito que procede só do Pai, e não do Pai e do Filho como nós. Mas nós acreditamos que Jesus também doa o Espírito. Para nós, isso é uma verdade doutrinal. Por isso é importante dizer qual a relação de Jesus com o Espírito Santo. Nós ouvimos agora nos dias da Páscoa, Jesus que entra no meio dos discípulos e sopra sobre eles dizendo: recebam o Espírito Santo. Esse gesto nos mostra que também Jesus é doador do Espírito, ou pelo menos é um canal de graça pelo qual o Espírito de Deus chega até nós. Quais as marcas que o Espírito Santo deixou na vida de Jesus? Qual era esse Espírito que impulsionava Jesus na sua vida? É importante a gente pensar sobre isso, quando vai olhando as ações de Jesus no Evangelho. Qual é o Espírito que move Jesus? Porque esse é o mesmo Espírito que nos move. Nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então reconhecer como o Espírito agia em Jesus vai nos dar condições de ver se a ação que eu estou tendo como cristão é impulsionada por esse Espírito Santo ou por outros espíritos que tem por aí. Tem muita gente que acha que está sendo guiado pelo Espírito Santo e está sendo guiado pelos espíritos de porco. Por quê? Porque não tem clareza do que o Espírito realiza em nós. Em nós o Espírito tem que realizar o mesmo que realizou em Jesus, porque senão não é o Espírito de Jesus que está agindo em nós. De maneira simbólica, a grande revelação da presença do Espírito em Jesus acontece no batismo. No dia em que Jesus é batizado no Jordão, nós temos ali, de maneira visual, concreta, a revelação desse Espírito que une o Pai, o Filho e o Espírito numa unidade. Por que é importante falar isso? Porque o fato do batismo de Jesus, ele é atestado por todos os evangelhos, com algumas diferenças entre si, mas todos os evangelhos vão dizer: Jesus um dia foi até a beira do Rio Jordão e foi batizado por João. Então se reconhece que naquele momento há uma revelação explícita da presença do Espírito Santo sobre Jesus Cristo. Veja que nesse momento quem dá o Espírito a Jesus é o Pai. Os ortodoxos não estão errados. Jesus ainda não tinha sido embebido pelo Espírito. Ele recebe o Espírito do Pai e depois ele passa a ser o doador, mas nesse momento ele está sendo apenas a recepção daquele que vai ungí-lo. Interessante também que assim que Jesus é batizado, o Espírito conduz para o deserto para a cena das tentações. De alguma maneira, os evangelistas estão dizendo: aquele que recebe o Espírito Santo, ele se torna também mais propenso a ter que enfrentar as dificuldades e as tentações da vida. Porque ele vai ser mais tentado? Não, porque o Espírito dá clareza para ele que as tentações estão em volta dele. Não é que o Espírito atraia, mas ele faz com que a gente perceba que nós estamos a todo momento sendo assaltados pela possibilidade do pecado. É como se o Espírito fosse uma lente de aumento diante do mal para nós. A gente fica mais sensível. Está aí um sinal da força do Espírito em nós, a capacidade de nós reconhecermos que o pecado está a todo tempo
tentando chegar perto de nós. Tem gente que não vê pecado em nada, tem gente que não tem consciência de pecado, porque não tem lente do Espírito Santo, ajudando ela a perceber que o mal está todo o tempo querendo chegar perto de nós. Por isso, a partir do testemunho do batismo, que é comum aos evangelistas, é que alguns deles, como Mateus e Lucas, sobretudo Lucas, começam a intuir que esse Espírito Santo que esteve com Jesus de maneira explícita no batismo, já estava acompanhando ele desde sempre. E aí Lucas, sobretudo Lucas, quando vai escrever o seu evangelho, coloca já esse Espírito concebendo no seio de Maria, esse Espírito concebendo a esterilidade de Isabel, esse Espírito fazendo com que Isabel se encantasse e que João pulasse no ventre dela quando Maria se encontra com Isabel no dia da visitação. Veja que os evangelistas pensam assim: nossa, se esse Espírito que motivou a missão de Jesus estava com ele de maneira explícita, viva, no dia do seu batismo, certamente esse mesmo Espírito já estava presente desde o começo da vida de Jesus. De alguma maneira ele já estava ali movimentando aquela história para que naquele momento do batismo fosse revelada a missão do Filho de Deus. É bonito a gente pensar que quando Maria se encontra com Isabel, eu acho essa de umas cenas mais bonitas do Evangelho. Maria se encontra com Isabel e o evangelista diz assim: quando Maria saudou Isabel, a criança pulou no seu seio, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Veja que Maria, com Jesus no ventre, passa também a ser portadora da força espiritual. Isabel diz, o que eu mereço, da onde eu mereço que a mãe do meu Senhor venha me visitar? E aí Maria canta o Magnífica, inspirada pelo Espírito. O Magnífica é um canto inspirado pelo Espírito Santo, que já está ali com ela em Jesus, no seu ventre. E Maria vai dizer: a minha alma glorifica o Senhor, o meu espírito exulta em Deus meu Salvador, porque ele viu a humildade da sua serva. E o Senhor vai vir para exaltar os oprimidos e derrubar do trono os orgulhosos. O Senhor vai vir para tirar do entulho os que são pobres e afundar aqueles que só pensam em si mesmo. É bom a gente atentar para o cântico do Magnífica, cantado por Maria, porque quando Jesus, depois do seu batismo, fizer a aparição pública, a primeira aparição pública, também Lucas vai nos contar, na sinagoga de Nazaré, ele vai ler um trecho do profeta Isaías e vai reafirmar com outras palavras, mas vai reafirmar aquilo que Maria já cantou no Magnífica, como missão do Espírito que agia profundamente nas suas entranhas e agora age profundamente na vida de Jesus de Nazaré. Jesus vai ler na sinagoga o texto de Isaías que diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou para evangelizar os pobres, para levar a libertação aos que estão presos, para dar aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos. É isso que o Espírito provoca em Jesus. E se o Espírito que provoca isso em Jesus, vamos resumir aqui, proclamar
a libertação dos pobres. Se em nós, o nosso Espírito que recebemos no batismo, que é o Espírito de Jesus, não está provocando em nós o desejo de libertação dos pobres, dos fragilizados, dos oprimidos, nós não estamos ouvindo a voz do Espírito Santo falando dentro de nós. Ontem eu fiquei revoltado, de vez em quando eu fico revoltado, eu me evito, mas tem hora que eu não aguento. Ontem eu fiquei revoltado ao ver a matéria daquele pastor que postou nas suas redes sociais que os mendigos têm o dever bíblico de passar fome. Ele escreveu assim, um pastor: os mendigos têm que passar fome, porque São Paulo disse: quem não trabalha não coma. De uma ignorância tão grande essa afirmação, é de uma ignorância tão latente, porque esse pastor pode ter qualquer espírito. Estou falando para você, é pastor, mas está com espírito de porco, porque o Espírito Santo está sobre mim para evangelizar e proclamar a libertação dos pobres, dos cativos, dos doentes, dos oprimidos. Está faltando ler a partir do Espírito de Jesus. Ler a partir do Espírito de Jesus. Desse modo nós vamos reconhecendo o Espírito agindo em nós a partir desses reflexos. Quando a gente vai conhecendo, nossa, o Espírito fazia Jesus agir assim. Em mim, o Espírito é o mesmo. Eu não posso agir diferente de Jesus. O Espírito não pode estar me impulsionando diferente. O Espírito Santo é o mesmo. Por isso o Espírito é sempre libertador e nunca opressor. Papa Francisco esses dias falava, né? Como pode alguém ter pensamentos de opressão sobre o outro? O cristão, ele é chamado para resgatar o outro e não para oprimir, seja lá qual forma de opressão for, física, verbal, psicológica, simbólica. Se nós não resgatamos as pessoas, nós não estamos agindo com a força do Espírito Santo. O Espírito é promotor de novidade. Jesus trouxe novidade para o seu tempo. Jesus diz: eu não vim abolir a lei, mas eu vim fazer ela acontecer como ela é, na originalidade. Por isso o Espírito Santo na igreja, ele vai sempre promover a novidade. A igreja, nós, se vivemos sobre as luzes do Espírito Santo, nós vamos respeitar a nossa história. Temos 2000 anos de história na igreja, mas respeitar a história não é querer repetir a história e viver de passado. O Espírito Santo, ele é promotor do movimento. Vou dizer, insistir com vocês, quando quiserem imaginar o Espírito, olhem a chama de uma vela, nunca para, está sempre movimentando. O Espírito é assim, ele é promotor de novidade. Por isso a igreja respeita a sua história, mas olha para frente, para não cometer os mesmos erros e para receber tempo a tempo a verdade que o Espírito Santo vai revelando. Semana passada eu dizia para vocês, João dizia, colocando na boca de Jesus: eu queria contar tudo para vocês de uma vez, mas vocês não têm capacidade de entender tudo, então eu vou mandar o Espírito Santo, e devagarzinho ele vai esclarecendo as coisas para vocês. Possivelmente daqui 100 anos, quando olharem para trás, olharem para nós, e assim: olha como que esse católico fazia aquelas coisas, onde que estava com a cabeça? Assim como a gente olha 100, 200, 500 anos atrás, fala: gente, como é que é possível a igreja ter feito isso? Veja que o Espírito Santo vai
revelando à igreja a verdade devagarzinho. Nós não sabemos tudo não, gente. Nós não sabemos tudo. O catecismo não tem tudo não. O catecismo já foi feito e refeito tantas vezes nesses 2000 anos, e certamente será refeito daqui para frente. O Espírito Santo vai esclarecendo a verdade aos poucos. Só saberemos da verdade, cada um de nós, quando estivermos face a face com Deus. E aí nos surge uma pergunta, não vou me demorar sobre ela, mas vou deixar um pulguinho atrás da orelha. Quando falamos do Espírito em Jesus, uma outra pergunta que surge é a seguinte: Jesus já sabia de tudo que ele ia viver? Jesus era Deus, não era? Tinha o Espírito Santo. Será que ele já sabia de tudo que ele ia viver? Eu acho tão bonitinho. Lá em casa, quando eu era criança, tinha uma imagenzinha de Jesus abraçado, o menino Jesus abraçadinho na cruz. Vocês já viram? Imagenzinha do menino Jesus com a cruzinha assim? Lá em casa tinha uma imagenzinha dessa, simbolicamente mostrando que aquele menino que nasceu em Belém já sabia que ia morrer na cruz. Será que ele sabia? Você sabe que a teologia, ela doutrinalmente caminha por esses dois caminhos. Primeiro, com certeza Jesus era consciente do projeto do Pai. Por várias vezes nos evangelhos, Jesus diz o seguinte: eu vou morrer, eu vou sofrer, eu vou me ausentar, vocês vão chorar. Veja que Jesus parece deixar a todo momento no ar que ele tem clareza daquilo que ele vai viver, sobretudo no Evangelho de João. Entretanto, a teologia diz: se nós considerarmos que Jesus sabia de tudo o que ele passaria, acabou a humanidade de Jesus. Nós transformamos Jesus só num ser divino, e a teologia vai dizer: não, Jesus não é só divino, porque se ele for só divino, não tem razão a nossa realidade da encarnação e da fé em Jesus, que nasceu da Virgem Maria, padeceu, morreu. Por isso a mesma teologia vai dizer: por outro lado, Jesus, na grande maioria do seu tempo, parece que vai tomando consciência do projeto que Deus preparou para ele, vai também acatando para si a vontade de Deus e meio que aprendendo: peraí, acho que a minha missão é maior do que eu pensava. O próprio entorno de Jesus vai dando ao seu lado humano essa percepção da novidade do projeto na sua vida. E aí a humanidade de Jesus se mostra de maneira muito viva. Por isso parece que há em Jesus um eu profundo, parte da Trindade, porque ele veio de Deus e para Deus voltou, mas também há um eu consciência humana, que aprende, que vai se descobrindo. Tem umas cenas bonitas no Evangelho, né? Eu gosto muito daquela, quando aquela mulher vai pedir para Jesus curar a filha dele. Jesus fala assim: não vou tirar o pão da mesa para dar para cachorrinho não. E ela fala assim: mas os cachorrinhos comem migalha. Aquela mulher mostra para Jesus uma realidade que ele não via. Então veja como ele vai aprendendo também com as coisas da vida. Aonde esse eu íntimo de Jesus, o eu de Deus que Jesus carregava em si, e o seu eu humano, aonde eles se tocam em Jesus, é um mistério insondável. Nós nunca vamos saber. Até quando Jesus era consciente de tudo e até quando ele foi aprendendo. Só o Espírito Santo é que faz com que essa relação aconteça. O certo, e é dogma de fé, é verdade de fé,
é que Jesus, esse é o primeiro dogma que a igreja proclamou sobre Jesus. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Essa é uma verdade. Se a gente achar que Jesus é só divino, nós estamos sendo heréticos. E se também achar que ele é só humano, também estamos cometendo heresia. Aonde a sua divindade e a sua humanidade se encontram é um grande mistério. Mas nós temos que afirmar que Jesus é todo Deus e todo homem, porque tudo depende dessa verdade. A nossa fé depende dessa verdade. Por isso São Paulo, quando escreve aos Filipenses, diz assim, né? Jesus, que era Deus, abriu mão de tudo para se tornar homem e viver no meio de nós. Lindo esse texto. Tendo condição divina, ele desgarrou-se da divindade para se tornar homem, para nos ensinar a buscar a nossa divindade. Por isso que se Jesus era todo Deus e todo homem, o Espírito Santo nele, e assim eu vou terminando, age às vezes de maneira explícita, mas na grande maioria das vezes age de maneira muito discreta. Nos evangelhos nós temos, por exemplo, o batismo, como a gente acabou de falar, em que se revela a divindade de Jesus explicitamente. Na transfiguração de Jesus no Monte Tabor, nós temos a divindade de Jesus escancarada diante de nós. Na sua ressurreição, em alguns momentos aparece o Espírito de maneira sutil, mas a gente sabe que ele está lá quando Jesus cura as pessoas, quando ele multiplica os pães, quando ele conversa com a samaritana na beira do poço e fala, dá-me água para beber, e ela fala, eu não tenho balde para tirar água, e ele fala assim, mas se você soubesse quem está te pedindo, você que pedia, porque eu vou te dar água viva. Veja que Jesus deixa intuir que dele vem a força do Espírito Santo. Mas na grande maioria das vezes, Jesus está contando parábola, está conversando, está comendo na casa dos outros, está batendo perna para as estradas, está andando no meio dos campos de trigo, está conversando com um, conversando com o outro, como qualquer um de nós, sem que haja nenhuma manifestação explícita de que ele está sendo guiado pelo Espírito, mas o Espírito está ali, como está no cotidiano da nossa vida. Aliás, eu podia perguntar para vocês, que momento da sua vida, se há um momento da sua vida, porque é preciso que haja, você sentiu a presença explícita do Espírito Santo agindo no seu coração? Ouso dizer que para todos nós no dia do batismo, o Espírito está ali, de cara lavada na nossa cara. Na minha experiência de vida, eu ouso dizer que no dia da minha ordenação, porque foi pelo Espírito que eu fiquei padre, e se tem alguém que é casado na igreja, é preciso que você lembre que o dia que você veio à frente do altar, o Espírito Santo explicitamente uniu o seu coração ao coração do seu cônjuge. Mas na grande maioria do nosso dia, nós temos a presença do Espírito sutilmente cuidando de nós, nas nossas ações, nas nossas palavras, como era na vida de Jesus. Por isso, gente, não sufoquemos o Espírito. Quando você ouvir o Evangelho, quando você ouvir Jesus, as parábolas, qualquer texto do Evangelho, pense aonde o Espírito está aí nesse momento. Aonde o Espírito está presente neste momento? Como ele está agindo nesse fato na vida de Jesus? E traga para a sua vida a força desse Espírito Santo. Guarde com você, quando você realiza ações e palavras que resgatam a dignidade do outro, que libertam
o coração do outro e o seu próprio coração, você está agindo com a força do Espírito Santo. Caso contrário, pode ser outros espíritos que estão percorrendo aí a sua vida. Então, discernimento, um dos dons do Espírito, né? Entendimento, discernimento, para a gente saber se é o Espírito Santo que está agindo em nós ou qualquer outra coisa que está querendo nos engambelar. Que Deus nos ajude, e semana que vem a gente vai entender como esse Espírito de Jesus age na igreja, a igreja que é fruto do Espírito Santo. Sigamos a nossa missa com alegria, trazendo para o altar a oferta da nossa vida, o pão e o vinho, que pela força do Espírito se tornam para nós corpo e sangue do Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.